Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação aqui no Band Esportes. Tá começando mais um programa Super Poker e prestem atenção o que a gente preparou para vocês. Tem mão da semana com Felipe Mojave. Você vai saber tudo o que rolou na mesa final do Campeonato Paulista de Pôquer. Conheça mais sobre a nova escola de pôquer online, o CT Super Poker. Tem piores da semana com Vitão. Uma entrevista bem bacana com os irmãos Marques, Vitão e Vinícius. Olá, galera, boa noite. Antes de começarmos o programa, quero agradecer a esse boteco, Boteco Ferraz, um happy hour fantástico para você conhecer à noite aqui no Itaim. E também eles servem almoço aqui. Muito gostoso o ambiente, viu? Bom, e a gente já começa falando de Felipe Mojave, que sempre traz um quadro Mão da Semana e dessa vez também gravado lá no BSOP Floripa. Mão da Semana, vamos lá. Fala pessoal do Band Esportes, aqui é o Felipe Mojave, mais uma vez com vocês, nosso quadro Mão da Semana, diretamente aqui para o Super Poker. Bom, falamos nas outras semanas sobre alguns termos e algumas jogadas do poker, falamos sobre o check call e o check raise. Hoje vamos fazer uma complementação do termo check raise e falar um pouco do check fold, tá bom? Bom, a gente já falou check raise por valor, né? Ou seja, que foi aquela jogada semana passada com um par de 10, no qual a gente executou num bordo que tinha 9 high, né? Ou seja, a carta mais alta era um 9, você tinha um par de 10 e você foi check raise no seu oponente, não só para tentar ganhar mais fichas com uma mão boa, né? Que é o par de 10, o overpair aí nesse caso, mas também para identificar a força da mão do seu oponente, que funciona também com uma aposta de informação nesse caso. Bom, aqui eu vou dar mais uma dica para vocês. Muitas vezes a gente vai poder aplicar o check raise como se fosse um blefe, ou seja, check raise as bluff é o nome dessa jogada. Imagina que você defendeu o seu blind lá de novo, você está fora de posição, certo? Você tem um 10 e uma dama, tá? As mãos que eu dou exemplo aqui são só meros exemplos realmente para vocês poderem entender a natureza e o conceito da jogada. Bom, 10 e dama, você defendeu o blind que o seu oponente aumentou e o flop virou 5, 5 e 4, ou seja, você não acertou nada. 10 e dama no flop 5, 5 e 4, absolutamente nada. Você deu um check, o seu oponente apostou. Acreditando que o seu oponente ele é um jogador inteligente ou muitas vezes vai fazer o blefe porque ele está em posição e você tem a desvantagem de jogar fora de posição, o que acontece? A desvantagem que você tem é grande porque se você erra o flop, você não tem muito o que fazer, né, com o dama 10. Então essa jogada, o check raise as bluff, é um recurso para muitas vezes que você for defender o seu blind e você não acertar absolutamente nada. E nem sempre o seu oponente vai fazer uma aposta quando ele tem a melhor mão, tá bom? E muitas vezes você vai fazer ele dar fold numa mão muito menor que a sua. Por exemplo, seu oponente tinha uma mão muito boa, por exemplo, como As e Rei, e apostou o flop 5, 5 e 4. Em geral, apesar de não ter acertado um par, é uma mão boa, um bordo bom, né? Para o As e Rei continuar na jogada, né? E acreditar que com as high cards ele ainda tem um jogo muito bom. E aí você pode aplicar aqui o check raise as bluff, ou seja, seu oponente apostou e você aumenta, né? Você deu mesa, deixou o seu oponente agir primeiro. Ele tem a vantagem de falar depois, mas agora você colocou uma aposta de aumento, um raise. O que acontece? Se o oponente tiver uma mão legítima, em geral ele continua na mão. Por exemplo, um par, ele deve continuar na mão. Mas nem sempre que o seu oponente aplicar essa aposta aí, significa que ele tem um par na mão. Então o check raise as bluff serve justamente para você demonstrar para o seu oponente que você tem uma mão muito mais forte do que ele tem e no qual você está tentando simplesmente usar esse recurso para acabar com a mão ali, né? Então vamos supor que o oponente tinha As e Rei e você é um jogador que joga de forma balanceada, você aplicou o check raise
as bluff, e o seu oponente acabou dando fold em uma mão melhor que a sua. Não é boa essa jogada? É, porque 80% ou mais das mãos de pôquer, elas são definidas sem o showdown, ou seja, sem ter que mostrar as cartas. Então, com certeza, essa técnica ela é muito interessante para que vocês aprendam e comecem a colocar no jogo de vocês, para que vocês tenham mais sucesso aí no seu home game ou nos torneios que vocês participam, beleza? Bom, para finalizar esse artigo, a gente vai falar sobre check fold. Bom, o check fold é muito simples, né? Você decidiu defender o seu blind, por exemplo, com uma mão, por exemplo, como um as e um valete, e aí o flop virou 8, 7, 5, você não acertou absolutamente nada, e você pode decidir dar o check fold, ou seja, dar check seu oponente aposta, e você jogar fora tão simples quanto, e não perde mais fichas, né, nessa mão, principalmente contra oponentes que representam ter jogos muito bons. Por que eu estou falando check fold no fim? Porque era importante explicar para vocês que o check raise vem antes, porque vocês vão aplicar isso contra jogadores agressivos, jogadores que dão muito combate. Agora, por exemplo, contra um jogador mais tight, né, que joga mais duro e escolhe melhor as mãos que joga. Para que você vai aplicar um check raise como bluff, né, as bluff contra um oponente desse, sabendo que é grande chance do seu oponente continuar na mão? Aí não vale a pena, você vai para uma jogada simples, que é o check fold, não acertou, passa para a próxima, até porque você está fora de posição, logo mais vem o botão ali e você vai estar mais confortável. Certo? Espero que vocês tenham curtido essa dica do Felipe Mojave aqui para o nosso Mão da Semana, no Super Poker, no Band Esportes, e até semana que vem. Campeonato Paulista. E você sabe que é o torneio brasileiro mais antigo, muito conhecido. E o Vitão, nosso querido parceiro, esteve presente na mesa final, que rolou essa semana lá no H2 Clube. Vejam só. Muito bem, amigos do programa Super Poker, estamos aqui no H2 para Final Table do Campeonato Paulista de Hold'em. Temos aí grandes jogadores aí, o Sérgio Penha, o Anibael, o Ale Fracari, grandes forças do poker, o Claudinei do Garage Poker Team. E a gente vai mostrar para vocês aí o que de melhor está acontecendo aqui nessa Final Table. Promete muita emoção e a gente vai conversar aí com os personagens aqui. Olha só, o troféu já está ali e agora a gente vai tratar de conversar com os heróis aí dessa etapa. Fica ligado. Eu queria que você falasse aí sobre o Campeonato Paulista de Hold'em, como foi reencontrar, né, o CPH depois de ter jogado 6 anos atrás, foi isso? Foi, eu joguei uma vez em 2007 e já era bem organizado, mas eu estava naquele começo do poker ainda, mas hoje eu fiquei até assustado com a estrutura, com o nível de competição, então o pessoal está de parabéns, é realmente o melhor campeonato estadual do país, disparado. Eu assustei quando eu vi o ranking do BSOP, que eu vi que eu tenho chance no ranking. Eu achei que não ia ter chance não, mas eu tô ali em 9º lugar e então eu não sei como é que vai ser. Eu acho que eu vou jogar tudo, cara. Super High Roller, Omar. Eu acho que eu vou pro estouro pra tentar arrumar um ranking aí. E então eu tô pra jogo no BSOP Milan. E se der certo, dando certo ou não, eu tô no Marrocos pra tentar ver o Galo dar um bad beat no Bayern lá, né? Pô, tô aqui com o Luan, um dos dealers da mesa final. Luan, qual que é a emoção de pagar uma final do Campeonato Paulista de Hold'em? É muito grande, porque é um torneio mais tradicional de São Paulo, o segundo mais importante do país após o BSOP, então é muito importante. E muito prazeroso estar nessa mesa final. Fica nervoso ou não? Ah, um pouquinho, né? Um pouquinho a gente fica um pouco nervoso, por causa da adrenalina, tudo, mas é bem legal. O pessoal, os jogadores ficam brigando com você quando não vem carta, fica falando que a culpa é sua quando perdeu a parada nos torneios também, não? Sim, às vezes não. Como é que lida com isso? Ah, com calma, tranquilidade, fazer o papel tranquilamente e saber que você não tem culpa de nada, que é eles que fazem a jogada, tudo, e trabalhar bem. E essa mesa final do CPH tem algum favorito ou não? Então, cara, tem o líder do ranking e o Fracari, que também são dois caras que estão bem no ranking, então eles sempre são favoritos, né? E o chip líder pode estar com uma vantagem muito boa, que é o Claudinei, né? Então eu acho que são os três que tem mais chance aí no momento, porque dois que estão constantes com resultado constante e um que está com muita ficha. Ale,
Ale Fracari é um homem que chega bastante mesa final, né? Um grande jogador em todos os sentidos. Ale, como é que tá essa mesa final? Como é que você tá de ficha? Como é que você vê o field dessa mesa final? Cara, tem muita gente boa. Penha, o Aníbal, né, que é líder do ranking. Estamos brigando aí, estamos em sexto, mas como ele chegou também, fica um pouco mais difícil. Tem mais 2 etapas. Mas o nível do Paulista em geral é muito bom. O Caiafa estava aqui, o Todaço, vários jogadores assim de alto nível. E é um prazer estar chegando mais uma vez e estamos tentando melhorar nosso jogo para chegar mais vezes aí. Vamos fazer o possível para tentar cravar esse torneio. Como a maioria das vezes de uma mesa final de um CPH, sempre é um fio difícil de jogar, os parceiros muito bons. O Lucas Yamamura também está na mesa, que é um grande jogador. Então a gente vai tentar aí fazer nosso melhor futebol para chegar lá em cima, mas sei que não é nada fácil. Quantas etapas você já jogou? Ah, joguei várias. Joga faz tempo, Fabio? Já faz muito tempo, já fazem, sei lá, uns 10 anos. E como é que é chegar numa mesa final de Campeonato Paulista de Hold'em? É, bom demais. Ainda vendo essas jogadas, bem emocionante. Bom, tô aqui com o Aníbal Sané, que é o líder do ranking do Campeonato Paulista de Hold'em. Como é que tá o coração para essa mesa final do CPH agora? Adrenalina pura, tem que ter agora muita concentração. A gente está com o coração na boca. A mesa está difícil porque o chip leader está com 3 milhões de ficha, o segundo está com 1.800.000. Vai ser muito dura a mesa, mas vamos jogar, vamos para frente e vamos pro troféu, se Deus quiser. Bom, tô aqui com a Beatriz Fonseca, né, do Betmotion. Tá aqui, jogou o Campeonato Paulista de Hold'em. Como é que foi a tua experiência? Ah, é muito bom, um torneio muito gostoso de jogar. É bem parecido com o BSOP, mas não deu. E o field? O field é casca, não? Ah, mas dá pra jogar. Como diz o novo ídolo Nicolau, ninguém é imbatível, né? Exatamente. E tem muita mulher jogando, Bê? Ah, tá aumentando cada dia mais, mas vamos comparecer, né, mulherada? Tô aqui com o Claudinei do Garage Poker Team. Claudinei chegou com bastante ficha nessa mesa final, mas o baralho deu aquela aprontada pra você, né? Acontece, cooler acontece todos os dias, não vai ser hoje, né, amanhã que vai acabar. É uma mão normal de jogo, eu não tinha como foldar a mão. No mini raise dele eu resolvi só dar call porque me sobrava 1.600.000 fichas. Infelizmente eu trinquei no flop e não teve como foldar mais. Agora eu peço pro Henrique mostrar o responsável pela catástrofe ali, né? O Sérgio Penha, que tá ali agora com um belíssimo stack. Como é que foi controlar esse tilt aí, Claudinei? Porque realmente essa é muito difícil não tiltar, né? Como é que foi controlar? Você tá aparentando estar bem calmo agora. Como é que foi esses minutos depois aí? Tranquilo, faz parte do jogo. Quem quer jogar tem que aceitar o cooler, tem que acertar as bets, beats que dão. É normal, se eu já saí de um Big Blind para chegar em quarto no torneio, também acontece de perder uma mão só, mesmo você estando chip leader. Legal, bastante interessante aí a tua concentração. Boa sorte para você. Muito obrigado. Bom, tô aqui com o Aníbal Sané, termina na segunda colocação aí, depois de um heads up com o Sérgio Penha. E se afirma aí como o grande favorito para ser o campeão da temporada 2013 do Campeonato Paulista de Hold'em, certo? Correto, foi uma derrota para mim do Ida, mas foi uma derrota para um grande mestre do poker, que eu respeito muito. Eu acho valeu a pena, muito obrigado pela torcida, eu acho que joguei tudo que eu tenho que jogar, tenho que aprender um pouco mais, mas valeu, obrigado. Como é que é voltar a sentir esse gostinho de cravar um grande torneio, que é o CPH, você que tem um currículo que fala por si só? Então, para mim o CPH era um torneio muito especial em chegar a esse CPH. Porque eu tinha 2 mesas finais de CPH, mas eu nunca cheguei no troféu. E esse troféu para mim fazia falta no meu currículo. Eu falei, eu preciso desse troféu. E a partir do momento que eu ganhei aquela mão inacreditável de Ais contra Rei, todo mundo viu aí, eu senti que realmente ali eu cheguei no troféu pelo menos de terceiro eu pegaria e senti que poderia também, logicamente, cravar o torneio. E para mim muito importante cravar esse CPH, que é um dos torneios, o segundo melhor do país, se não me engano.
regular, né? Atrás do BSOP somente. Acho que acrescenta muito na minha carreira. Como é que vai ser esse fim de ano? Então, provavelmente eu vá para o LAPT, sim. Mas como eu tenho parentes em Montevidéu e por ali, se eu for para o LAPT, eu não volto para o BSOP Million. Infelizmente, é um torneio excelente de jogar, sem dúvida alguma, mas não vou conseguir voltar, vou preferir ficar lá e já ficar pro Million do Conrad, né? Agora, se eu não for ao LAPT, jogarei o BSOP em São Paulo e após jogarei o Conrad no final do ano. Vai defender o título aqui no CPH também, né? Ah, sim, sem dúvida alguma. Vamos tentar, quem sabe. Se vier uma outra cravada, eu posso até ser campeão, se não me engano. Não sei se há chances ainda, preciso ver a pontuação ali. Legal, Penha, parabéns, fico muito feliz de te ver, sabe que a gente é amigo há muito tempo aí, representa a velha guarda do poker e eu fico muito satisfeito, meus parabéns. Eu que agradeço a vocês. Valeu, um abraço a todos. Já estamos pensando na próxima etapa, que será de 13 a 18 de novembro, aqui no H2. Os satélites já começaram no Full Tilt Poker e na semana do evento o H2 vai inovar. Faremos satélites com inscrição grátis e 5 vagas garantidas nos dias 11, 13 e 15 aqui no H2. Tá certo. Ô, Lu, num dia como esse aqui o H2 fica cheio, né? Vocês têm 3 torneios para tomar conta, né? Sai daqui cansada demais. Como é que você vive esse dia? Então, a gente sai cansado, mas sai com o coração feliz, porque tudo deu certo. Foram mais de 250 pessoas aqui no Salão Superior e a gente fica muito feliz. E amanhã tem satélite pro BSOP Millions já, aqui no H2. Show de bola, né? Não para, o trabalho não para. Não para, são 7 dias a semana e 12 torneios durante a semana, bastante coisa. Legal, parabéns pros campeões e parabéns pra vocês também. Eu fico muito feliz, agradeço a presença de todos e espero todos aqui no dia 13, satélite oficial com 20 vagas garantidas para a 10ª etapa do CPH. Dá só um minutinho aí que a gente vai para um rápido intervalo, porque na volta tem aquele quadro favorito de todo mundo, Piores da Semana com ele, o Vitão. Até já. O PokerStars.net trouxe aqui para São Paulo uma festa muito bacana, especialmente para os jogadores do PokerStars, que é a VIP Club Live, que rolou no Terraço Itália, aqui em São Paulo. A festa foi muito bacana. Acompanhe as imagens. E aí galera, eu sou o Caio Peçanho, Team Online PokerStars. Estamos aqui no Brasil, São Paulo, no Terraço Itália, para acompanhar essa festa maravilhosa que é o VIP Club Live. Vocês podem ver, tá lotado por aqui e vamos subir lá para ver como tá, vai estar demais. O evento tá bem bacana, o nível tá bem... nível internacional, negócio muito bacana, pessoal bonito, o evento bem organizado, PokerStars nota 10. Essa festa do PokerStars é sensacional, especialmente para as pessoas que estão muito focadas no grind como eu, diariamente, esse momento de se encontrar com as pessoas, pô, é bem legal mesmo. Receber todo esse prestígio, essa promoção deles, conhecer os profissionais do site, é muito incrível. Sensacional, Caio Peçanho, Igor Federal, pessoal junto com a gente aí, festa mais legal de todas que eu vi. Fala galera, estamos aqui na festa do PokerStars, consegui dar uma parada no grid para aproveitar um pouco. Muito sempre legal encontrar os velhos amigos aqui, conhecer pessoas novas. Muito obrigado por tudo aí. Muito legal encontrar a galera aqui do online, sair um pouco de casa e ver o pessoal aqui no Brasil.
muito boa a festa, parabéns. É isso aí, galera. Essa foi mais uma festa do VIP Clube Live aqui em São Paulo, no Brasil. Nos vemos em Londres, então. E aqui agora é só curtição. Valeu demais e até a próxima. Abraço! Na semana passada, Leonardo Bueno esteve ao vivo no programa, ele que é instrutor do CT Super Poker, para finalmente estrear o site Centro de Treinamento Super Poker, a sua nova escola do poker agora. E então nós, da equipe do programa, decidimos fazer semanalmente essas instruções. Como que você entra no site, como que você entra nesse novo mundo do poker, se inscreve, os tipos de aulas, os instrutores e ó, já tá bombando. Então acompanhe aí trechos de como você pode participar do CT Super Poker. É hora de parar de reclamar da sorte. Chegou o CT Super Poker, a melhor maneira de você aprender e melhorar no poker, do nível básico até o avançado. Vídeos explicativos e inéditos que você poderá ver quantas vezes quiser, além, claro, das aulas ao vivo semanais. Comandados por André Acari, os instrutores são grandes nomes do poker, com resultados expressivos e técnicas especiais, que vão surpreender o seu modo de pensar e ver o jogo. Você é o nosso convidado a fazer um tour e conhecer mais de perto o nosso centro de treinamento. Faça também o seu teste e avalie o nível que você se encontra e escolha por onde começar. Acesse o site ou nos acompanhe no Twitter e no Facebook. Nós vamos te surpreender. E chegou o momento das Bad Beats, analisadas e editadas pelo Vitão. Vamos lá com o quadro Piores da Semana. Vitão, é com você. Vamos lá, façam barulho para Piores da Semana 39. Hey! Vamos lá, Piores da Semana está começando na sua tela, na tela da TV Poker Pro. Olha só, o Eric Vedder mandou essa mão. Olha a coxinhagem do Eric Vedder, que chega em gap, ele não faz nada, porque ele quer ser estímulo ocular dessa mão, Vitão, por isso que não pode criticá-lo. Olha só que beleza do que ele se livrou, né, sem... Olha só, Eric Vedder está assistindo esse espetáculo do poker de alto nível, do poker de classe mundial. Olha só, 2 pares contra 3 e 7, vai perder, cara, vai perder mesmo. Entendeu? Porque no pote tem 800, ele beta all-in porque ele não quer que ninguém decol, porque se decol vai perder. Tá certo? Não brinque com fogo. Não catuca onça com vara curta. Não me segue que eu não sou novela. Falou o jogador 2 que acertou aí 2 running sevens. 2-7 honey, como diz o outro. E foi para o abraço contra o jogador que tinha 2. Por que não subiu antes do flop, querido? Né? Porque provavelmente estava fadado ao insucesso. E assim começou o Piorão 39. Hey! Vamos lá. Continuando o jogo, meu amigo Marcos Costa. Ele que está vivendo no poker a fase que o seu timão querido do coração está vivendo nos gramados, né? E você vai comprovar isso nessa mão, né? Ele pega par delas, né? 2 dametes bonitas, gostosas na mão. E agora ele fala, agora eu vou fazer um estrago, hein? Agora eu vou destruir famílias. O flop vem um flop bom, pra jogar contra 2 jogadores já fica meio esquisito, né? Meio chumbreguinha, meio nada a ver, né? Mas ele tem confiança, também já não tem mais muito stack, a bem dizer. E aí ele... Agora vai, hein? Agora vai com tudo, garoto. Vai que é seu. Porque o jogador da qual para tudo. O Marcos Costa,
Ele merece a vitória? O Marcos Costa vai ganhar? O Marcos Costa vai perder? Se em caso dele perder, vai perder para quê? Para o as? Se bater o as, o cara faz 2 pares. Se bater o 2, ele faz sequência. E se bater o 7, se não estou contando errado aqui, ele também perde. O que irá acontecer nessa mão, amiguinhos? Nessa mão, só o River poderá nos dizer. Põe na tela, Rodrigo Maia, solta esse River que virá dançando, sambando na cara da sociedade. É uma barbaridade, é um vagabundo. Solta esse River na tela latina. 2 no River para Marcos Costa perder. Perdeu tudo, não perdeu tudo nada, que ele ficou com 50 fichas ainda, né? Perder tudo é jeito de falar. Que horror, hein, Marcos? Foi pro River o rapaz, né? Estava nas 2 pontas, achou que 2 pontas era parada roubada, que estava na frente, foi lá e ganhou do meu amigo Marcos Costa. Ei, Marcão, hein? Coisa triste. Bota a mão na carteira que vai começar o Robulation, o Robulation, o Pegadation, o Pegadation. O Pioration. Olha só que legal, o meu amigo Frasson, aqui nessa mesa de bar. Olha só o que acontece, o cara enfia a mala toda no Big Blind dele, dá até uma pensada, mas fala, bom, esse jogo é para corajosos. O cara abre 49, ele faz full no flop. É tudo seu, garoto! Como que acontece um negócio desse, cara? Por quê? O que eu fiz? Né? 4 duques no baralho, D2, mas mantém o respeito. Que isso? Que mão é essa? E aí eles empataram, né? O Frost deve estar falando, bendita, mas pelo menos empatou, né? Poderia ter perdido também. Tem que pensar, o jogador tem que ter isso na cabeça. Tem que ter esse tipo de consciência, né? Empatou a quadra. Show de bola, hein? Fazer uma quadra para empatar é delícia, hein? É legal demais. Muito bem. Chegando mais uma. Meu amigo Léo Assírio. Léo Assírio tá morrendo nos blinds aí, pelo que eu estou vendo, hein? Mas é redobrada a esperança quando vem um as, pelo menos. Ele fala, vou ter um as pra enfrentar. A galera tá foldando, tá ficando melhor pra ele, porque ele vai ter a melhor mão. O jogador 4 fala, bom, eu me sinto no dever. E aí o Léo Assírio, o nosso Bashar al-Assad do jogo faz trinca, fala, fica tranquilo, vem papá. Que isso, cara? Pra que bater tanta espada? Bateu espada pra tudo que é lado na favela do pau queimado. É uma barbaridade. O cara trincou com uma carta de espadas, falou, agora eu vou voltar pro jogo. Temos um jogo! Peyton Manning. E perdeu, bicho. Perdido. Se ferrou, Léo Assírio. Não pode deixar ficar blinded out. É o conselho que eu dou às novas gerações. Deixar ficar aí nesse 1 blind, 2 blind, aí perde mesmo, viu? Se não fosse nessa, ia ser na outra. Próxima, por favor. Vai, DJ! A prova que esse jogo, a Bad Beat é para todos, aqui os ricos também choram. No caso, André Coimbra. André Coimbra vai ficar com cãibra de tanto chorar nessa mão. Que ele vem com um par de 8, os bonequinhos de 9 para o amigo Tuga, o amigo português. Olha só que beleza, hein? Para não falar que eu não gosto dos amigos de Portugal. Ele dá aquele catoco, tá com um par de 8. O jogador abraça, pipoca abraçou. Olha só que beleza, né? Tá com flush draw, par de 8, né? Só falou, bom, se ele tivesse rei ou dama, ele voltava ou não, mas olha, tá na frente. É sua, garoto, que leitura sua. Que leitura, mas a leitura às vezes não garante nada, né? Às vezes uma leitura é boa, mas tem mais 2 cartas pra virar e depois é uma tragédia, né? Ô, Andrezão, vai tomar um vinho do Porto, vai, você merece. Que coisa. Depois fala que a Bad Beat não é pra todo mundo. André Coimbra aí, bigode grosso, tomando Bad Beat aí. Na tela. Bigode grosso, não só porque é português, também é alta patente, né? Dá aula.
Que horror. Muito bem, começando esse Piores da Semana com um aperitivo. O dealer que dá slow roll. Olha só, paradinha de Pelé. Paradinha pra lá, paradinha pra cá. E aí, enfim, abre o flop. Muito legal, né? Muito legal a galera ali tensa. O outro com 8 e 9 já lutando por nada, né? E aí a coisa não vai, o cara ainda faz. Dá uma olhada no replay, olha só. Aí abriu, né? Show de... Isso é só um aperitivo, né? Vem aí uma mão muito boa. Muito bem, muito bem. Olha aí, Antônio Sfandialho. Quando era criança gostava do tempero, né? Olha aí, jogando contra Jiang, um guerreiro de Jiang. E Armando Esbriça de dealer, hein? Meu amigo Armando Esbriça, o Zareta de dealer, né? Olha só que beleza. Ou Felipe Balaban, quem sabe? Enfim, olha aí, tudo na tela. Antônio Sfandiari. Só a única mágica que pode fazer é dobra e dobrou. E o cara dá um pulinho, bicho. Olha só. Oh, man. Olha só. Olha a cara dele. Eu consegui. Pega essa. Olha só a camisetinha do... A camisetinha do Jiang, hein? Foi desolado embora. E o Sfandiari falou, pode cobrar mais caro na massagem agora que eu puxei uma nata aqui, viu? E agora um rápido intervalo e na volta tem uma entrevista muito curiosa e legal. Ele, Vini Marques. Até já. E agora vocês vão acompanhar uma entrevista bem familiar. Vitão Marques esteve com ninguém mais, ninguém menos do que com Vinícius Marques. Esse sobrenome é meio comum, né? Pois é, eles são irmãos. E vocês vão ver um bate-papo que rolou. O Vinícius Marques, ele que foi um dos pioneiros do pôquer e também que joga cash game ao vivo. Agora vamos ver o que rolou com esse legítimo mano a mano. Roda aí. Muito bem, amigos do Band Esportes, programa Super Poker. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na minha entrevista, minha entrevista que já está ficando clássica nas quintas-feiras. Estou aqui com o grande Vini Marques, aqui, o grande jogador, comentarista, meu irmão também, e é um orgulho recebê-lo aqui, sentar nessa cadeira para bater um papo. Vini Marques, mestre internacional de xadrez, jogador de pôquer, há quanto tempo já? Eu já sei a resposta, né? Pô, Vitão, primeiro de tudo, alegria estar fazendo essa entrevista com você. Pô, privilégio meu, além de ser, eu também sou muito seu fã, além de ser seu irmão, assisto todos os programas. Olha, pôquer eu jogo já de maneira competitiva já fazem 9 anos. Vai completar 9 anos agora, finalzinho de 2004, né? Eu tive contato com o jogo já antes, em 98, nos Estados Unidos, quando eu estava onda. 97. 97, perdão, tem razão. Me ensinou a jogar em 97. É verdade, exatamente. 97 no New York Open de xadrez. Que eu fui lá e meus amigos que moravam lá tinham como hobby o Texas Hold'em. Aí eu comprei o livro, mas ninguém jogava aqui a modalidade. É verdade, você lembrou bem, corrigiu. Então já faz um tempinho, Vitão. Desde competitivamente desde 2004, mas conheço o jogo já desde 97. Com certeza. Além de jogador, você é um cara que é coach, cara que é comentarista. Como que é ser, hoje em dia, uma pessoa de pôquer? O que representa para você? Cara, muito bacana pelo fato da base ter crescido bastante, né? Quando a gente começou lá atrás, a nossa geração é muito vitoriosa no sentido de a gente abriu muitas portas para o pessoal, né? Meteu muito a cara a tapa, etc. e tal. Então, cara, é muito legal. A nossa geração toda trabalhou muito para a gente ter a base que tem hoje. Então, hoje é muito legal a gente ver que tem transmissão ao vivo, tem um programa sensacional que é o Super Poker. Pô, uma revista semanal do que acontece no poker. Isso é uma coisa que era totalmente inimaginável para a gente. Lembrar que a gente jogava
os circuitos paulistas, chegamos a jogar na casa de alguns amigos, então o ambiente todo cresceu muito. Então, cara, eu tenho muito prazer de trabalhar em todas as instâncias do pôquer, tanto como comentarista, como coach, como palestrante, como jogador, né? Gosto muito do jogo. Então é muito legal poder trabalhar no pôquer, mas não só como jogador, mas trabalhar em todo o ambiente. É uma alegria muito grande. Em 2003, 2004, a gente tinha uma massa crítica de pôquer muito pequena, né? Hoje, como é que você vê essa moçada que chega, joga pôquer, está nas redes sociais, fala bastante do jogo, né? Como é que você vê essa molecada? Olha, eu fico muito feliz de ver que a comunidade está crescendo exponencialmente. Hoje em dia o pessoal tem muito mais ferramentas para trabalhar do que a gente tinha lá atrás, e a gente tem que se atualizar também, né? Porque são muitas coisas bacanas que já existem, muitos grupos de estudo, muita gente jogando bem, o pessoal mais novo detonando online, alguns com sucesso tanto online quanto live. É muito bacana acompanhar toda essa evolução e lembrar que o que faz do pôquer um jogo tão bacana, é um jogo democrático, é um jogo que você está numa mesa com um cara mais novo, com um cara mais velho, e todo mundo troca as suas experiências. Eu acho que essa galera nova puxa o nível do jogo muito para cima, porque eles são, pela própria idade, né, tem a disponibilidade de tempo, de estudar, então o pessoal se dedica realmente e faz com que o jogo chegue a outro patamar. Você é um cara que também gosta muito de comentar coisas nas redes sociais. A gente sabe que agradar a todos é impossível, né? Mas isso faz parte de uma mentalidade, de um espírito combativo que você tem? Você é um cara combativo e é assim na mesa também? Boa pergunta essa daí, Vitão. Muito bacana. Eu acho que é muito a sua pergunta é muito boa, porque na teoria dos jogos, dos preceitos é que o comportamento humano se reflete na mesa de jogo. Ou seja, o jogo, você acaba racionalizando algumas coisas que são inconscientes. Então você acaba transformando o que é subjetivo em ações objetivas. E faz muito sentido com a tua pergunta pelo seguinte: eu sempre fui uma pessoa combativa, assim, sempre que deixei claro os meus pontos de vista, seja em todas as áreas, né? Tem muita gente que compactua, tem muita gente que não, mas eu acho interessante a gente argumentar. Eu acho que a gente precisa, nós que somos formadores de opinião na comunidade, eu acho que é importante o pessoal se manifestar sobre todos os pontos, porque isso já é um debate saudável, sem dizer se é A ou B, né? Eu sempre digo que muitas discussões têm um acidente que acontece entre um prédio A e o B. Os dois viram de maneira diferente, mas vem a mesma coisa. Então é tudo questão de ponto de vista, tanto pôquer, tanto off-pôquer. Então eu acho que eu tento sempre dizer que lado que eu acho mais coerente, que lado que eu acho mais bacana. Eu acho que tudo isso refina o senso comum de todo mundo. Então, eu acho que todas as pessoas que têm algum destaque na comunidade, eu acho que precisam estar próximo de todo mundo, opinar, falar, para a gente poder fazer um cenário melhor. Não só um pôquer, mas como um mundo melhor, né? Como é que é o ambiente de xadrez? Como é que era o ambiente de xadrez no Brasil? Quem são os jogadores de xadrez? Como que é esse ambiente? Muita gente diz que o pôquer é um ambiente competitivo, de vaidade, mas o xadrez também tem um pouco disso ou muito disso. Boa pergunta, boa pergunta. O xadrez é uma coisa muito especial para mim, né? Aliás, a gente foi no Imail, nosso pai nos ensinou a jogar. Aliás, um beijo para o Ima, para Mamu. Nossos grandes exemplos, né? Esse é o nosso berço. O berço é realmente isso, né? A questão da educação que vem dos pais, e nós somos privilegiados. A partir do momento que o papai ensinou o xadrez para a gente, aquilo para mim virou uma paixão, né? Uma coisa muito bacana. Então, eu desenvolvi de maneira competitiva, tive bastante sucesso. Conquistei o título de mestre internacional em 2003, que era um dos meus objetivos. E aí praticamente deixei o jogo de competição em 2004. Né? Joguei ainda um torneio que fui muito bem em 2005. Ainda acompanho bastante os torneios, acompanho os jogadores. O que eu posso falar do ambiente
é um ambiente super competitivo. Para a galera do poker, imagina um jogo que mexe com ego que não tem bad beat. Então você leva o ego para outra dimensão, né? Porque, então, eu acho que as disputas de ego, o ego do jogador de xadrez é muito inflado, né? E muitas vezes conflitante com algumas coisas, com o próprio crescimento de toda a comunidade, né? Eu tenho e fiz grandes amigos no xadrez, lembrando que a minha geração é das gerações mais fortes que já teve no Brasil. A gente tem o Rafael Leitão, o Giovanni Vesco, o Rodrigo Fernandes. Era realmente pessoal que jogava super bem, tinham destaques em campeonatos mundiais. E isso também me favoreceu para tentar sempre jogar de maneira competitiva, porque o nível que a gente tinha que estar aqui era um nível que era suficiente para você disputar os campeonatos pan-americanos, os campeonatos mundiais. Então, acho que o xadrez cumpriu uma parte muito importante para mim e foi uma base muito bacana para começar a jogar pôquer, porque ele te dá uma questão da disciplina do estudo, a questão de tentar condicionar a um infortúnio, a um resultado ruim, primeiro a sua ação e depois para os elementos aleatórios, no caso baralho, etc. Então a gente tem um exemplo bacana de jogadores de xadrez bem-sucedidos no pôquer. Então é uma parte muito feliz e muito especial da minha vida, a minha carreira como jogador de xadrez. Defendi o Brasil em campeonatos mundiais, ganhei o Campeonato Brasileiro Juvenil em 98. É verdade, 98 foi um dia antes que o Brasil perdeu o final da França na Copa. Então é muito bacana para mim. Como é que é o dia a dia de um cara que vai jogar Cash Game Live, que hoje é o teu caso? Já foi jogador, já se dedicou online, né? Foi um dos primeiros caras do Acaritim. Hoje joga Poker Live e desde sempre, né? Você é um cara que joga Cash Game Live, é um cara positivo e é um cara que não é malquisto nas mesas, né? Essa é uma marca registrada, tu é uma marca registrada do Goff, por exemplo, mas de muito poucos jogadores, na verdade, né? Como é isso? É uma bela pergunta também. Bacana que eu tentei, todos os caminhos de, todos o que se pode pensar de poker profissional, eu já tive envolvido, né? Eu joguei City and Go, tive muitos bons resultados. MTT online, eu fui lucrativo. Meu trabalho do coach, como coach do Acaritim foi muito bacana. Agora sim, às vezes você reconhecer os seus pontos fortes e os pontos fracos em algumas coisas é uma virtude fora de série. Eu sei que as minhas qualidades, assim, eu tenho muito mais resultados, tanto em cash game quanto em torneios live, porque as minhas qualidades de jogo se encaixam melhor naquele ambiente. Ou seja, eu sou um jogador lucrativo online, mas eu não sou um jogador fora de série. Eu reconheço que eu sou um jogador, regular no poker é o cara que joga de maneira regularmente, não é o regular do mediano e tal, mas as minhas qualidades maiores se aplicam no jogo live, né? Tanto em torneios quanto cash game. Você fazer aquele ambiente do cash ser alguma coisa prazerosa e saudável e você não criar inimizades, isso vem muito com a experiência e eu acho muito importante, né? E é bom para você também, né? Justo, porque se você passa muito tempo na mesa, se você vai passar mais tempo numa mesa de cash game do que você vai passar com a sua namorada, com os seus pais, com os seus filhos, que aquele ambiente seja agradável, né? Que aquele ambiente seja agradável. Claro que não pode... tem que se manter um foco, concentração, mas aquilo tem que ser prazeroso. E assim, a primeira coisa, uma coisa até que vem da vida e depois do xadrez, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, fica aí um conselho para o pessoal mais novo, é o seguinte, a questão de você respeitar o adversário, respeitar o jogador que está ali jogando. Então, por mais que às vezes o cara ganhe uma parada por baixo, faça, né, uma bobeira tremenda e dê certo, você precisa entender que os objetivos são distintos numa mesa de pôquer. Então, se você fizer se você jogar, o cara que ganhar no jogo, com elegância, com educação, você vai sempre acabar sendo bem quisto e o pessoal vai querer, porque tem muita gente que está no seu lazer. Então, ele quer ganhar uma parada por baixo, etc. e tal, coisa que eu vejo, não em todos, mas em muitos jogadores mais novos, é o fato de serem... Eles não interagem muito, né? Eles não interagem muito com os jogadores. E em alguns ambientes, o fato de você usar um fone de ouvido, não falar com ninguém, é meio mal visto. Então, acho que vai de você... Eu escuto música, eu acho que em algumas ocasiões e tal,
Mas eu acho que vai muito do cara saber se ambientar e ter o talento para lidar com essas situações. Na questão da inteligência emocional, tal, acho muito importante. Fica um conselho para o pessoal que quer mergulhar no ambiente live. Muito bem, o trabalho de comentarista, ele é um trabalho árduo, né? A gente sabe que ele é um trabalho difícil, principalmente quando a gente transmite os torneios ao vivo. E como é a resposta das pessoas ao teu trabalho de comentarista? Cara, a resposta é muito positiva. Eu já estou faz algum tempo na estrada e, para mim, eu tenho prazer muito grande de fazer as transmissões, principalmente as que a gente consegue fazer juntos, né? Sempre um grande prazer. Realmente, jogar com o Messi é fácil, né, galera? O cara coloca na cara do gol toda hora, a gente consegue fazer uma transmissão bacana, técnica, divertida e interativa, o que não é fácil. Definitivamente não é fácil. E aí, a repercussão que eu tenho como comentarista, o feedback que eu tenho da comunidade, são os melhores possíveis, né? Especialmente para a galera mais nova via redes sociais, o pessoal mais velho, quando eu apareço no clube para jogar algum torneio, o pessoal fala, e etc., que gosta muito. E eu tento fazer realmente um trabalho bacana para fazer uma linguagem que seja bacana para o profissional e seja bacana para quem está começando. Você é um cara que em 2009 foi papai, né? Já na velocidade de cruzeiro como jogador de pôquer, né? Já estava na cena há muito tempo. Isso te modificou o quê como homem, como jogador de pôquer? Aliás, foi o melhor torneio que eu ganhei. Um beijo para minha filha Júlia, que é realmente espetacular, né? Eu acho que todo o filho melhora o ser humano para o filho melhora todo mundo, ou seja, me melhorou como pessoa. Eu acho que a maior mudança é que você deixa de ser a prioridade da sua vida, né, para você ter uma outra pessoa que depende única e exclusivamente de você. Então foi, nossa, experiência maravilhosa, né, e isso eu consegui concatenar bastante com a minha carreira no poker, até na época que a Júlia estava para nascer, etc. Eu deixei de focar um pouco no live para me dedicar a jogar City and Goals e alguns torneios para poder estar mais próximo com a Raquel no período da gravidez. E foi bacana, ou seja, é realmente maravilhoso você ver a evolução da criança quando vai crescendo. Não tenho palavras para descrever essa emoção e eu acho que muda a pessoa para melhor e muda o jogador para melhor. Bom, Vini Marques, como você é um cara que é comentarista também, além de jogador, além de coach, a gente precisa perguntar, né? Quem são os nomes que te agradam no cenário brasileiro e no cenário internacional? Boa pergunta. Cara, sou fã de muita gente. Vamos lá, cenário internacional, gosto muito, Daniel Negreanu, por toda interatividade que ele tem com o público, por ele ser uma figura muito agradável para o pôquer. Gosto muito de jogadores como Scott Sivers, Steve O'Dwyer, Dan Smith. São os meus favoritos. Acho que o Phil Ivey é o melhor jogador do mundo. Acho que dos jogadores de fora são os que eu mais admiro. No cenário nacional, Peçanho está num momento espetacular, né? Melhor jogador do mundo online, além do que é uma grande pessoa, um grande amigo. Gabriel Goff, como não falar, né? Goff, o nosso primeiro representante a jogar com os caras lá, todo tipo de valor. Pega os caras lá, né? E pega os caras lá no jogo. Foi eleito, ganhou o prêmio de melhor jogador mid-stakes, né? Mid-stakes meio alto, né? O mid-stakes que ele ganhou o prêmio. E por exemplo, são duas escolas diferentes, duas modalidades diferentes, que os caras, se você pegar um para falar e o outro, são duas enciclopédias, cada um na sua modalidade, mas são aí dois grandes estandartes. A gente tem diversos jogadores, tem um jogador que está num momento muito feliz do Poker Live, o Ariel Bahia, live e online, né? É um jogador que consegue fazer as duas funções muito bem. Então, eu sou fã de muita gente. Se eu começar a falar de quem eu sou muito fã, vai ter uma lista muito longa. Mas
eu vou ficar com esses nomes ali, com as duas, na minha opinião, referências do poker online que a gente tem a nível mundial, Caio Peçanho, Gabriel Goff, Ariel Bahia no Poker Live. Poker Live e online, né? Eu falo live porque ele consegue matar no online e matar no live. Eu sou muito fã do Ariel, acho que é um jogadoraço. Temos nomes consagrados, Ale Gomes, Akari, Decano. Nicolau Villa-Lobos, que se consagra definitivamente esse ano, né? Nicolau Villa-Lobos, Bruninho Kawauchi. Cara, muita gente mandando muito bem. Só fazer uma justa menção, também no Poker Online, o Thiago Crema, que ele tem resultados quase tão assombrosos quanto o Peçanho. E seria o segundo jogador que eu ficaria no online. No online eu ficaria as minhas maiores referências de torneio, Caio Peçanho e Thiago Crema. Quem olhar a fundo ali os números, etc. e tal, sabe do que eu estou falando, quem é do meio realmente, né? E o Gabriel Goff, Ariel Bahia, ficaria com esses nomes. Muito bem, Vini Marques, para a gente finalizar, São Paulo cai ou não cai? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou falar só que time grande não cai, que senão vai dar uma polêmica muito grande. Mas não cai, não cai. Apesar de estar feia a coisa, né? Eu vi a escalação do outro dia no jogo com o Corinthians e eu vontade de chorar, né? Vontade de chorar, realmente. Mas nosso capitão Muricy vai salvar e nós tricolores vamos ficar e ano que vem vamos ser campeão brasileiro. Muito bem. Gente, eu fecho essa entrevista aqui dizendo que um dos grandes privilégios de um cara é correr junto com um grande irmão que eu tenho como esse, com a minha família, e chegar aqui no Band Esportes e dar uma entrevista boa, como eu tenho certeza que essa foi, é a grande vitória para mim e espero que tenha sido bom para vocês também. Drica Rosa, com você. Olha que legal a entrevista. Parabéns aos dois irmãos Marques. Um beijo no coração de vocês, mas o Super Poker fica por aqui. E já sabe, né? Quinta que vem te espero no mesmo horário, às 23 horas, aqui no mesmo canal, no Band Esportes. Tchau, até lá e uma boa semana.